Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo vou mostrar para vocês um vídeo que eu encontrei na internet de um cara explicando o motivo da traição das mulheres. Ele fala de uma forma abrangente, não é? E ele também, de uma certa forma, fala a forma dos homens que traem, de uma forma também abrangente. Vocês vão assistir agora e depois eu vou explicar um pouquinho sobre o que ele disse. Assiste aí. Sempre espere traição de uma mulher. Não porque ela seja má, mas porque ela segue seus sentimentos. E sentimentos não são confiáveis. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. A maioria dos homens erra porque acredita que o caráter feminino funciona como o caráter masculino. Não funciona. O homem tende a se prender a princípio, palavra dada, código, entende? A mulher tende a se prender àquilo que sente no momento. Isso não é um insulto ao feminino, é um padrão comportamental estudado por pesquisadores como David Buss. Ele estudou e comprovou que mulheres priorizam a percepção de valor, status e conexão emocional ao escolher e manter parceiros. O vínculo feminino nesse sentido é altamente dependente da experiência emocional dessa mulher. Se ela sente admiração, ela fica. Se ela sente excitação, ela investe. Se ela sente dúvida, ela começa a se afastar. O problema é que o sentimento oscila. Hoje você é o melhor homem da vida dela, que ela já conheceu. Amanhã você perdeu essa posição. Perdeu a ambição, perdeu a energia, talvez porque perdeu alguém que ama, talvez porque sua mãe se foi. A traição feminina raramente nasce do nada. Ela nasce quando outro homem ativa nela a emoção que você já deixou no passado. Deixou de ativar. E ela vai racionalizar como, no sentido assim, ora, eu mereço ser feliz. Independente se meu marido é ou não, eu mereço ser feliz. Entende a diferença? Não é maldade dela, premeditada, é instabilidade emocional guiando decisão estrutural da vida dela. Mulheres são assim. Por isso a Red Pill ensina não a paranoia, mas a vigilância. Você nunca deve depender da estabilidade emocional de uma mulher. Não importa quanto você a ame e quanto ela transpareça gostar de você. Nunca deve acreditar que a promessa é blindagem para a natureza dela. A única coisa que sustenta a lealdade de uma mulher é a admiração contínua. A admiração é de fato dinâmica. Se você entende isso, você não vive com medo. Mas também nunca é ingênuo. Porque sentimentos são intensos, mas voláteis. E homem que se baseia em segurança, sua segurança em algo volátil, acaba que pagando o preço, muitas das vezes é muito caro. Pense nisso. Se você quer aprender mais sobre a natureza feminina, comente DF. Bom, vocês viram, não é? Só que eu tenho que explicar uma coisa. Existem 3 situações que impossibilitam a traição. As 3 situações são as seguintes. Se você ama, você não trai. Se você está apaixonado, você também não trai. E se você tem bom caráter, mesmo não tendo um desses 2 sentimentos, você não trai. Traduzindo, quem é mau caráter ou quem tem caráter duvidoso é provável de trair, se não tiver um dos 2 sentimentos que eu citei. Se a pessoa que tem mau caráter ou caráter duvidoso ama alguém ou está apaixonado por alguém, até essa pessoa com caráter ruim não vai trair. Esclarecendo isso, nós temos que comentar o vídeo que vocês viram. Eu concordo mais ou menos com o que ele falou, porque de certa forma ele generalizou. Em que sentido? Dizendo que todas as mulheres só traem por causa do envolvimento emocional. E que, de certa forma, os homens só traem por conta do desejo físico, sexual. E não é bem assim. Existem homens que também se envolvem emocionalmente. E também, por outro lado, existem mulheres que não traem por envolvimento emocional. Tem mulher que tem desejo também, encontra outro homem que seduz ela, que tem um corpo bonito, que ela acha gostoso. No caso de ter outros sentimentos, gostar muito, sentimentos assim, frágeis. São sentimentos que possibilitam a traição. Aí tem mulher que não vai trair por envolvimento emocional, vai ser por desejo sexual. Estão entendendo? Então não se pode generalizar. Nem todo mundo é igual e nem todo mundo trai pelos mesmos motivos.
Tem gente que trai por vingança, tem gente que trai por carência, tem gente que trai por uma infinidade de coisas. E tudo isso é ligado ao caráter e à falta de amor e de paixão. Simples. Está respondido isso, não é? Não é muito difícil. E vocês podem observar que geralmente a maioria das mulheres mesmo, no trabalho, na faculdade, na academia, na igreja, em vários lugares que as pessoas transitam, lá ocorre mesmo quando você conversa muito com alguém, aí você fala da sua intimidade, aí dali começa pegando uma amizade forte, e essa amizade forte pode gerar o envolvimento emocional na mulher, na maioria das mulheres, entendeu? O homem, nesses casos, alguns podem se envolver emocionalmente também, mas a maioria atira para todo lado. Homem é assim, no trabalho é assim, ele só quer comer. Estão entendendo? A maioria dos homens, mas como eu disse, não significa que não tenha algum homem que vai se envolver emocionalmente. Vou dar outro exemplo. Quando um homem está com uma mulher que ele gosta ou gosta muito, mas não é amor e nem paixão, ele vai continuar o casamento. Mas se ele encontrar uma mulher que ele sentir amor ou paixão, automaticamente ele vai querer se afastar da esposa dele. Por quê? Porque o amor ou a paixão vai fazer ele ser fiel àquela mulher que ele conheceu. Então é por isso que vocês veem muita gente terminando o casamento não querendo trair, porque tem um bom caráter, porque se apaixonou ou descobriu que ama outra pessoa. Foi o envolvimento emocional. Tá entendendo? Acontece isso direto. Quando a pessoa tem bom caráter e não ama ou não está apaixonado pela pessoa que está com ela, ela termina o relacionamento para seguir aquele relacionamento que ela descobriu o amor ou a paixão. Isso também é o mais certo na situação. Você não trai, você termina o seu relacionamento e vai seguir a sua vida. Vocês já perceberam a quantidade de gente que se apaixona por alguém no trabalho, por alguém na faculdade, por alguém na academia, por alguém na igreja? Pode reparar, você acaba se acostumando com a pessoa, conversas, você fica íntimo da pessoa. Aí dali pode surgir um envolvimento emocional. Tá explicado, né, gente? É simples. Antes de terminar o vídeo, eu tenho que comentar uma situação. Durante essa semana, faleceram aqui na minha área 2 moças. Uma tinha por volta de 45 anos, da minha geração, não é? E a outra foi ontem de manhã, ela passou mal, 30 anos a menina. Conheci as duas, né? Conheço a vida toda, praticamente. Essa mais nova, inclusive, na época que eu trabalhava na rádio, eu tinha um programa que eu fazia na parte da tarde e outro na parte da noite. Esse da parte da tarde, eu fazia das 3 às 6, né, da tarde. E o que acontece? O programa, por ter muita audiência, até cresceu um pouquinho. Aí começou 2 da tarde até às 6. O outro da noite era das 8 da noite até meia-noite e depois passou até 1 da manhã. Porque tinha muita audiência, né? O pessoal gostava muito. As músicas que eu colocava, as brincadeiras, a forma de falar. À noite eu era mais romântico, né? Mais sedutor, e durante o dia eu era mais animado, né? Mais divertido, brincalhão. Só que, quando chegava às 6 da tarde ou 6 da noite, tinha um programa que era o Momento da Ave Maria, né? E quem fazia esse programa era o grupo jovem da Igreja Católica, aqui do meu bairro. E eu operava para eles, porque eu ficava ali no estúdio operando, porque não é tão fácil, né? Também não é tão difícil. Para mim é muito fácil, na verdade. Aí eu ficava operando. E uma dessas meninas era essa de 30 anos que faleceu ontem.
Eu fiquei muito triste porque a gente, quando vai passando o tempo, a gente vê que a saúde é frágil mesmo. Nós, seres humanos, somos frágeis. Mas eu lembrei de falar isso daqui porque às vezes a gente fica preocupado com essa coisa de idade. Até em relacionamentos, já percebeu? Tem gente que se preocupa com isso. Ah, não vou ficar com aquela mulher porque ela é muito mais velha do que eu, ou aquele homem é muito mais velho do que eu, no caso das mulheres, não é? Mas aí você para pensar. Existem pessoas que morrem bebê. Existem pessoas que morrem adolescente. Existem pessoas que morrem na faixa dos 20, ou na faixa dos 30, ou na faixa dos 40. Isso não significa que a idade define qual é o nosso tempo aqui na Terra. É uma pena que pessoas jovens assim partam tão cedo. Eu sinto um aperto no peito. A vida pela frente, sonhos, aí você escuta coisas de que trabalhava muito, tomava energético, aí você escuta um monte de coisa, caiu, bateu a cabeça porque gostava de andar de moto, coisas perigosas, né? Porque uma vez me disseram que o para-choque da moto é a nossa cara. E realmente, quando você cai, você pode bater a cabeça. Então, a gente fica vendo, ouvindo essas coisas e a gente fica muito triste. Porque quem é bom torce pela felicidade das pessoas. É por isso que você tem que ter muito cuidado nas coisas que você faz, em tudo que você deseja. E também tem que ter muito cuidado com o que você fala. Conselhos, por exemplo, não é? É por isso que eu falo, eu não julgo nada, ninguém das coisas que fazem, não tem esse costume. Eu apenas falo do meu ponto de vista o que eu acho certo ou errado. A pessoa faz o que quiser fazer, é o direito da pessoa. O tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, vai chegar um momento que todos nós partiremos. E, mais uma vez, não importa esse negócio de idade. Tenha certeza disso. Às vezes, um casal com 20, 30 anos de diferença pode acontecer da pessoa mais nova morrer antes. Estão entendendo? Então é por isso que quando alguém te der algum conselho com relação a isso, siga o seu coração. Muitas das vezes você seguir conselhos racionais de pessoas tentando ajudar ou não, que a gente não sabe a intenção das pessoas, não é? Mas não pense dessa forma, porque às vezes a pessoa mais jovem pode ir antes do que a pessoa mais velha. E também observe outros detalhes também, não é? A pessoa mais velha, você está interessado por conta do dinheiro? Se for esse o motivo, não vale a pena. Porque o motivo certo de um relacionamento é o amor, é o sentimento. Porque você viver durante muito tempo da sua vida com uma pessoa que você não ama é uma tortura imensa. Pode ter certeza disso, é sofrimento. Diariamente você sentir falta do amor. Sentir falta de dinheiro é só você correr atrás, é só você trabalhar, você vai ter, mesmo que seja pouco. Agora, amor, não existe esse negócio de amor em pouca quantidade. Não existe isso. Ou você ama ou não ama. Ou você está com uma pessoa que você ama, ou você não ama essa pessoa. Então é por isso que o amor é muito objetivo. O dinheiro varia, é variável. Você pode ter vários tipos de quantidade com relação ao dinheiro, dependendo do seu trabalho, ou do quanto você trabalha, ou do quanto você investe, tem a cabeça boa para matemática, sabe investir, abre um negócio, tem um negócio paralelo ao seu trabalho. Isso vai depender de você. Agora, amor, não existe isso de meio termo. Você está com a pessoa por interesse ou por amor. Se for por amor, a probabilidade de dar certo é enorme. Se ambas as pessoas se amarem, com certeza. Agora, se for só uma, aí complica também, não é? Agora,
interesse, tem o interesse da parte da pessoa, que tem dinheiro, e o seu interesse, que é financeiro. O da pessoa é físico. Quando aparecer alguém melhor do que você, aquela pessoa do dinheiro vai te abandonar. Da mesma forma, se aparecer alguém mais rico, você vai abandonar aquela para ficar com aquela pessoa mais rica. Não tem muita possibilidade ou probabilidade de dar certo uma situação dessa. É isso que eu estou dizendo. Bom, esse vídeo aí foi meio misturado, não é? Falei de dois assuntos, um triste, não é? E o outro muito normal hoje em dia. É muito comum, na verdade. Para as pessoas que querem relacionamento, parem de se preocupar com a índole das pessoas. Porque se você pensar na índole das pessoas, você vai passar mal. Porque a maioria das pessoas estão com um caráter duvidoso. E tem aquelas pessoas com mau caráter. A minoria são as pessoas de bom caráter. Então, se você entrar em relacionamento preocupado com o caráter da pessoa, lamento dizer, vai se lascar com farofa. Hoje em dia, nem nos locais que aparentemente deveriam ser frequentados por pessoas de bom caráter, tem pessoas de mau caráter lá. Eu não vou citar o nome dos lugares, não é? Mas vocês podem imaginar. Então você tem que arriscar, tentar a sorte, como diz o outro, para as pessoas que querem relacionamento. E as que não querem se estressar, que permaneçam sozinhas como estão. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.